Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 4, semana 1. E o tema da aula de hoje, Ética e Moral, parte 1. Antes da gente começar, como sempre, pessoal, peço aquele biscoitinho básico, aquela inscrição no nosso canal, para poder dar aquela força pra gente. Vamos lá então? Pessoal, dentro dos estudos da filosofia, o tema da ética e o tema da moral são temas bastante recorrentes, considerando a sua relevância e considerando também a própria existência do ser humano, não é? O ser humano, ele é fadado com a sua liberdade e com a possibilidade de escolher. E dentro dessas escolhas existem todo um conjunto de expectativas, né? A gente faz algumas coisas porque a gente gosta, a gente faz algumas coisas porque a gente deseja alguma coisa para as nossas vidas. Algumas ações são mediante a nossa felicidade, outras podem ser mediante o dever, e às vezes algumas coisas não coincidem, né? Às vezes o que a gente quer fazer, a gente não deve fazer. E aí o ser humano é um ser que, em geral, acaba buscando, né, as boas razões, ou não tão boas assim, para as suas ações. Ética e moral são áreas que se envolvem nas discussões a respeito dessas ações humanas. Dentro dos debates de ética e moral, a gente ainda vai falar sobre vários e vários assuntos, mas o primeiro deles, na questão número 1, tem a ver com a distinção entre um juízo de fato, né, e um juízo de valor. Então comecemos aí, pessoal. Número 1. O que é um juízo de fato e o que é um juízo de valor? Defina-os e dê novos exemplos diferentes do que aparece no texto. Então, como a própria questão nos mostra, está lá no seu material que é definido juízo de fato e juízo de valor. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente nessa resolução de atividade. Eu vou trazer alguns excertos do texto e, a partir deles, você vai lá e constrói a sua resposta. Pode ser? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, juízo de fato. Diz o texto na página 186. Os juízos de fato são aqueles que dizem o que as coisas são, como são e por que são. Quando dizemos está chovendo, estamos enunciando um acontecimento constatado por nós. Não há dúvidas quanto à validade da afirmação. Ou, de fato, está chovendo, e a afirmação é verdadeira, ou, de fato, não está chovendo, e a afirmação é falsa. Então, um juízo de fato seria uma conclusão que a gente tira, né, um pensamento, uma ideia que a gente tem sobre um determinado aspecto, né, e que seja um aspecto fático. Né? Então, por exemplo, percebemos o céu como azul, né? O Flamengo é um time de futebol. Esse é um juízo de fato. Okay? Por outro lado, nós temos ali juízo de valor. E aí na página 187 a gente tem a seguinte definição. Juízos de valor avaliam as coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, sentimentos, estados de espírito, intenções e decisões. Classificam como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis e assim por diante. Então a gente está fazendo aí juízos de valor em vários e vários momentos das nossas vidas. Se um juízo de fato, por exemplo, seria o Flamengo é um time de futebol. Um juízo de valor seria a afirmação o Flamengo é o melhor time de futebol. Ou o gol do Gabriel foi o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Isso é um juízo de valor. Ok, pessoal? Enuncia, portanto, uma determinada avaliação, por exemplo, que o indivíduo faz a respeito de alguma coisa. Então, no juízo de valor, como continua o texto, não se contentam em dizer como algo é, mas se referem como algo deve ser. Ok? Então, dentro dessas duas definições, a gente consegue aí construir uma resposta, e eu convido vocês a construírem por conta própria, e os exemplos aí você pode povoar. Já dei 2 exemplos ali relacionados ao meu time do coração. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Por fim, nós temos a questão número 2, Enem 2011. Vamos lá?
O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com a Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao ser humano, porque as normas morais são... Então vamos lá, pessoal. A gente tem ali, de um lado, as normas morais, que tem a ver com as expectativas sociais sobre o que é certo, o que se deve fazer, e por um outro lado, nós temos a ética, que é, de uma maneira individual, ou até, em caso de comitês, até coletiva, sobre a discussão, a filosofia do que é o certo e o errado. Então, essa é uma de várias maneiras de definir ética e de definir moral. Então, ó, qual que é a origem das normas morais? Vamos lá, letra A. As normas morais são decorrentes da vontade divina? Bom, talvez em algumas sociedades, mas não acho que seja isso que o texto quer se referir. Letra B. Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. Bom, existem umas expectativas sociais para que nós a cumprimos, né? Então, existe, sim, essa obrigação esperada, né, no cumprimento das normas morais. Então, não diria que a letra B descreve muito bem, né? Porque o texto, pessoal, está querendo dizer por que há essa relação ambígua entre o que as pessoas definem, entendem racionalmente que é o certo e o errado, e aquilo que elas fazem. Então, não diria nem a A nem a B, por enquanto. C. Amplas. As normas morais são amplas e vão além da capacidade de um indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Eu diria que não, né, pessoal? As normas morais estão aí, algumas pessoas as cumprem, outras não as cumprem. Letra D. As normas morais são criadas pelo homem, pelo ser humano, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Bom, podemos dizer que sim, essa letra D está correta. E a letra E? Cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Não, né, pessoal? Moral muitas vezes tem a ver, sim, com o cumprimento de normas jurídicas, mas não se restringe àquilo que se torna lei, se transforma em lei. Né? Algumas das normas morais que a gente segue não estão explicitadas em lei. Por exemplo, você se manter fiel à sua namorada ou ao seu namorado não tem nada a ver com uma lei. Tem a ver com uma norma moral, certo? E também você poderia dizer como um combinado que você tem com a sua pessoa amada. Vamos lá então, pessoal. Número 3. Apesar das diferenças culturais, o que todas as culturas consideram que seja virtude. Bom, dentro das discussões sobre ética e moral, existe esse conceito de virtude, certo? Virtude pode ser uma ideia oposta, né, vista como oposta a um vício. Enquanto uma virtude é uma qualidade humana, uma qualidade de uma ação pelo bem, um tipo de comportamento, um tipo de orientação positiva para o espírito, um vício seria uma ação que tende a ser repetida e tende ao mal para o indivíduo ou para o coletivo. Então, as discussões sobre o que seria virtude e o que não seria uma virtude, elas passam por várias coisas, né? Porque decidir e definir o que é certo e errado envolve tanto a sua visão, né, a sua visão ética, quanto envolve também o coletivo. Muitas das coisas que a gente faz refletem o que a sociedade espera de nós. Então a pergunta número 3 é muito complicada, porque está te perguntando o seguinte: bom, o que todas as culturas consideram que seja virtude? Bom, né, pessoal? O que a cultura brasileira ou mineira considera que seja uma virtude pode ser uma lista de coisas. Mas nem sempre essa lista de coisas que uma sociedade diz que é virtude coincide com o que uma outra sociedade considera como virtude. Então, às vezes, do outro lado do mundo, as pessoas têm regras diferentes para se viver. Chamam determinadas coisas de certas, outras de erradas e que a gente não concordaria. Então, seria muito difícil, né, na verdade, a gente definir
o que seria certo independentemente da cultura que se aborda. Então eu trago para vocês algumas reflexões. Vamos dar uma olhadinha ali. Primeiro, o que é a virtude? É uma qualidade moral positiva. É algo que você realiza ou que busca, né, um determinado bem. Considerando que culturas diferentes, sociedades diferentes, podem valorizar traços e qualidades específicas, seria muito difícil definir algo universalmente, né, virtuoso. E aí, no meio das minhas pesquisas e tal, eu me deparei com uma vertente dentro da psicologia, né, já fugindo um pouco da filosofia, que seria a psicologia positiva de um autor, e tem mais de um, né, mas um deles se chama Seligman. Esse carinha, tentando pesquisar várias culturas e tentando, de alguma maneira, achar traços biológicos, psicológicos, né, nas noções de certo e errado, no que seriam virtudes, ele traz algumas ideias gerais que muitas e muitas e muitas culturas consideram como virtude. Então, ó, características que ele encontrou ali como virtudes muito, muito gerais, que aparecem em várias sociedades, seriam coragem, justiça, humanidade, temperança, transcendência, que tem a ver com tipo espiritualidade, tem a ver com a apreciação da beleza, sabedoria. Então, esses aí, vamos lá, coragem, justiça, humanidade, temperança, transcendência, sabedoria, 6 virtudes esse carinha da psicologia coleta, que se encontram em culturas diferentes e culturas diferentes consideram isso como virtudes. Então, assim, te dou 2 opções de resposta. Ou você pode dizer que é muito difícil determinar algo que seja virtude em todas as culturas, já que as culturas são muito diferentes. E uma outra possibilidade de resposta é trazer esse lado aí da psicologia positiva do Seligman, de que essas 6 coisas, na visão dele, né, seriam virtudes, né, que aparecem em várias culturas diferentes. Ok, pessoal? Então, ó, a gente continua esse papo numa próxima. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado um pouquinho. Qualquer coisa, manda um comentário aí pra gente, deixa um biscoito ao final e a gente se vê na próxima. Valeu!